Prontinho, a hora que quiserem, tá? Ok, vamos lá então. Boa noite, amigos. É com muita alegria e expectativa que nós começamos mais um estudo do Evangelho. Contamos com a harmonia, que é uma característica desse nosso encontro, né? Para que nós possamos discutir o tema dessa noite em todos os seus aspectos, sem preconceitos, sem verdades absolutas e com toda delicadeza, né, e respeito. Toda a interação é super bem recebida, muito bem-vinda, é importante que todos participem, pois o nosso estudo, além de ser bastante educativo, também tem o objetivo de nos aproximar, né? Aí a gente começa a exercitar um sentimento de carinho, de amor ao próximo, e quando a gente termina esse estudo, a gente pode se tornar ainda mais próximos, mais amigos e com um pouco mais aí de conhecimento do nosso grande mestre. Hoje nós teremos a prece inicial com a Daisy, a Dani vai fazer as vibrações, o relaxamento é a Cristiane. Então eu vou pedir para a Daisy iniciar a nossa prece, por favor. Boa noite a todos. Vamos pedir e sentir o abraço de Jesus essa noite. Pedimos também que a luz dos nossos mentores nos envolva. Agradecidos que estamos pela oportunidade de estarmos reunidos nessa noite em um único abraço fraternal. Pedimos auxílio para o melhor entendimento nessa jornada de estudos evangélicos. Que esses estudos nos fortaleça, nos harmonize com todos os nossos irmãos. Que tenhamos todos a verdadeira compreensão dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Eu vou colocar a apresentação aqui. Alguém gostaria de ler? Ou se não, eu leio. Mas seria legal se alguém se propusesse a ler. Quem gostaria? Ninguém, gente? É isso mesmo, produção? Calma, eu estava com a mão erguida, o microfone desligado. Ah, então vamos lá. Eu vou colocar em modo de apresentação, tá bem? Eu acho que tá. Vamos lá, gente. Então, hoje nós vamos falar da parábola das virgens. A Cris que vai ler? Leio. Então, vamos lá. Mateus 25, de 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Pois fará. 5 delas eram tolas e 5 prudentes. Pois as tolas, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram consigo óleo de oliva. As prudentes, porém, levaram óleo de oliva nas vasilhas com suas próprias lâmpadas. E tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite houve um clamor: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas próprias lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso óleo de oliva, porque as nossas lâmpadas se apagaram. As prudentes responderam dizendo: de modo algum, talvez não seja suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmas. Ao saírem para comprar o óleo, veio o noivo. As preparadas entraram com ele nas bodas, e a porta foi fechada. Posteriormente vieram as virgens remanescentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em resposta ele disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Obrigada, Cris.
Bom, aqui a gente vê que Jesus começa, né, caracterizando as virgens. 5 tolas, né, e 5 prudentes. Então vamos pensar, vamos começar a dar uma contextualizada no texto e, é claro, é importante que vocês também falem do que vocês estudaram, que é super gostoso da gente poder aproveitar esse momento aí de trocas de conhecimentos, do que a gente entendeu. Bom, aqui trata-se, né, de uma festa judaica, né, de bodas de casamento, e a festa de um casamento judaico durava vários dias, né? Acho que 7 dias era o número que costumava durar essas festividades de casamento. Então, o costume daquela época era a noiva, ela precisava esperar a primeira visita do noivo na sua casa, mas na companhia das virgens. E aí todo o grupo saía para a casa do noivo, né? Então, vamos entender um pouquinho essas sutilezas, né? Começar pela palavra virgens. Então, hoje, no século XXI, quando fala da palavra virgens, né? Eu acho que a maioria vai pela questão mais da sexualidade, né? Daquelas que nunca tiveram uma experiência sexual. Agora vamos voltar lá a 2000 anos atrás, na Palestina, né, do primeiro século. Vocês acham que o significado, né, de virgindade é igual ao que é hoje, gente? O que vocês acham? Eu acho que parece que tá querendo dizer que é em relação à pureza, a não corrupção no geral, das maldades do mundo. É, a pureza em si mesmo. Não, eu acho até que elas não deviam nem ter tanto contato com os outros, né? Porque acho que nesse período eram mais cuidadas dentro de casa, com a família. Então, não conheciam as maldades, não conheciam nem a sexualidade, que era um dos itens, mas nem as outras maldades, tipo egoísmo, é, inveja, essas coisas, porque se estavam cuidadas dentro da família, não existia isso. É isso mesmo. É mais ou menos assim, se você fosse fiel ao seu casamento com Deus, né, na linguagem bíblica, você era uma virgem que estava ligado à fidelidade, né? Então, se nós adulterássemos essa relação com Deus, cultuando só o dinheiro, o poder, bens materiais, isso na linguagem bíblica era considerado um adultério, né? Uma prostituição. E aí, quando vocês percebem, né? A primeira vez que eu li essa parábola e a hora que as virgens prudentes respondem, né, para as virgens tolas que não iam emprestar de modo algum óleo para ela, né, porque senão não ia ser suficiente para elas. Eu achei até, eu falei, nossa, mas que egoísmo, né, de não emprestar. Trazendo agora, né, depois de ler mais vezes e aprofundar um pouquinho, o que vocês entendem sobre essa questão das prudentes não querer emprestar porque não ia ser suficiente para elas? Me ajudem aí. Mas você não vai falar o que é a lâmpada antes? Vai falar o que é o óleo? Eu acho que a gente vai chegar lá, né? Mas a gente sabe para que na parábola o óleo ele serve para manter as lâmpadas acesas, não é verdade? Então as prudentes tinham óleo de reserva lá suficiente, as outras não. Então, quando ela pede para emprestar e para as prudentes elas não emprestam, o que isso pode significar? Porque o óleo nessa ocasião está falando da luz, né? De emprestar essa luz. Acho que são as conquistas você precisa ter espirituais. conhecimento, né? E conhecimento você não dá, não empresta para ninguém. Virtude não se empresta, é intransferível. As virtudes espirituais que a Vera falou agora. Coisa que não tem como a gente transferir. Até porque às vezes a gente tem limitações, né, gente? Sim. Às vezes nós não temos todas, né, as respostas. Então, porque a gente tem que ter essa consciência
de que nem sempre a gente tem tudo sobrando mesmo, a gente é limitado, por isso que a gente tem, às vezes não dá para oferecer o pouco que você tem nessa situação aqui das lâmpadas, né? Do óleo de oliva. Porque isso E iam aí, ficar todas no escuro. Se empresta, metade já ficou exatamente. no escuro. Iam ficar todas no escuro. E aí, exatamente. Você quer falar do óleo, Cris? O óleo é justamente, né? Para você, se a virgindade era em relação à pureza do espírito. O óleo seriam as virtudes que acendem a lâmpada do bem, a lâmpada do amor, a lâmpada da harmonia, da paz. O pouquinho que eu estudei era isso. Era nessa... Você, Yara, a Yara, que é bem conhecedora, quer falar um pouquinho com a gente, Yara? Tá legal o papo, é assim mesmo. Tá bom? É, Bom, vamos falar então um pouco desse noivo, gente. Quem que vocês acham que é esse noivo? E aí, quem é o noivo? É a vinda de uma nova era, da esperança, a regeneração, a melhoria do mundo no geral, quando acaba a corrupção e na época que o amor vai conseguir se sobressair. Porque parece assim, eu entendo que essa simbologia do casamento também se refere ao casamento de Jesus, que é o noivo, né? O casamento de Jesus com a humanidade, né? Eu acho que para Aliança. mim representa muito esse noivo, né? E a gente sabe que tem um presente de casamento, né? Nas bodas sempre tinha lá para oferecer, como é que fala mesmo, gente? É um dote, né? Eu acho que o presente aí maior que a gente ganhou de Jesus foi aí o Evangelho para que a gente reflita, estude, mude os pontos de melhoria que a gente tem que ter, né? E uma reflexão bastante boa também aqui é que a porta da casa do noivo foi fechada, né? Metade das virgens ficou para fora. E aí eu pergunto, né? A questão é saber em qual grupo que a gente vai estar, né? No grupo que vai compartilhar as festas ou a gente vai estar no grupo aí das excluídas, né, gente? Eu faço muito essa reflexão. O que vocês podem falar a respeito dessa parte aí de metade ficar para fora e metade entrou para a festa? Eu acho assim, de uma forma geral, né, as parábolas, né, de Jesus são sempre metáforas para a gente poder entender, né, o recado, né? Então, assim, a luz, como a Cris bem colocou aí, é a nossa luz enquanto espírito, né, quando a gente consegue brilhar no sentido do bem. Mas as precavidas que eles colocam lá são aqueles que realmente têm luz e continuam com a luz. Não é uma luz aparente, uma luz de fachada, como a gente vê, né, em muitas situações, né? Pessoas que aparentemente são virtuosas, mas que não têm esse cuidado do orar e vigiar e não está sempre atento, né? E nessa nossa vida efêmera, nós nunca sabemos a hora em que nós seremos chamados para as bodas, né? Nós teremos que realmente entrar naquela festa que é o outro lado. E então é importante que a gente tenha esse cuidado. O óleo é o combustível, né, da nossa luz. Então é Sim, assim, exatamente. como é que eu estou, né, como é que eu estou na minha reserva no dia a dia? Eu brilho só quando está tudo bem? Né? Quando eu me deparar com a primeira dificuldade, acaba o meu óleo e a minha luz se apaga também, então eu não serei chamado, né? Eu acho que ele traz essa mensagem para que a gente esteja preparado. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, né? É isso que ele fala. Você não sabe nem o dia nem a hora, então esteja preparado. Mantenha a sua luz, mas carregue consigo também o combustível que é o alimento da alma, do espírito.
Também tem Isso uma mesmo. coisa que eu vejo sempre nas parábolas, a questão de merecimento, né? Então, vão entrar as virgens que forem merecedoras. Se a gente olhar a parábola da semana passada, né, da porta, entrou quem? Estreita, né? Quem era merecedor. Quem vai às bodas? Quem é merecedor. Não importa a quantidade de bens materiais, e se a gente for ver em termos da luz, né, o tanto de luminosidade, mas a qualidade da luz, né? Você veja que conforme o combustível, né, conforme o tanto de azeite, você ilumina mais, né? Mas aí, o que é essa luz? O conhecimento, né? Que vai te levar ao merecimento. Eu acho que uma coisa vai levar a outra. À medida em que você alimenta a sua luz, você aumenta o conhecimento e, consequentemente, o merecimento. E aí você adentra ultrapassando esses obstáculos, seja a porta, sempre tem uma porta, né? É a porta para entrar para bodas, é a porta para você passar lá, a porta mais estreita, sempre tem uma porta e sempre essa porta representa um obstáculo a ser vencido, e eu vejo esse obstáculo sendo sempre vencido com esse trabalho espiritual, né? Isso mesmo, Maria Augusta. E a noiva, gente, ela nem é citada na parábola, né? Mas quem vocês acham que é a simbologia da noiva? Que vocês acham que pode ser a noiva? Pode ser a terra? O que vocês acham? Exatamente. Terra, né? Eu acho que as bodas representam a união dos seres humanos em torno do Criador. A humanidade toda. Exatamente, é o planeta, né? Não é só a cristandade, mas o planeta todo, né, gente? E esse casamento, né? Porque vocês verificam que ele. Quando é que vai ser esse casamento? Porque o noivado já aconteceu, né? Que é a transição, mas o casamento ainda não. Tem uma época certa, vocês acham, para isso? Será que é quando a Terra se tornar um mundo regenerador? Eu acho que a gente está passando por isso, né, Rita? A transição. Não é que vai chegar o mundo de regeneração, eu acho que a gente está passando por esse momento. Eu acho que a gente está nesse período. Não é que a Terra, nós vamos sair daqui, dessa Terra para um outro. A gente vai sair de um estado para um outro estado. E eu acho que esse estado de regeneração, essa transição tão falada planetária, é exatamente esse momento. A gente está começando a pôr combustível nas nossas lâmpadas, né? A gente vê que a parábola, Jesus faz uma referência a um tempo qualquer no futuro, né? Ele usa o verbo ser lá no futuro, será. Por isso que a gente, às vezes, pelo menos, eu falei, gente, então isso ainda tá. Será que tem uma época certa, principalmente nesse momento que o mundo anda, né, nessa pandemia toda, nessa mudança toda, né? E a parábola das virgens, ela está inserida lá no sermão profético, né? Lá no capítulo 15, 16 de Mateus. Alguém sabe me dizer o que pode ser o sermão profético? Yara, me ajuda aí. É o sermão profético escatológico. Normalmente, só Mateus é que se reporta... Hã? Não, Mateus que fala, né? Não, Mateus ele é mais incisivo. Então, todas as vezes que há um sermão profético, a gente vai contar com a presença de Mateus. Lógico que tem passagens também, essa mesma passagem a gente pode até encontrar em Lucas, talvez. Mas o sermão profético é esse. Jesus, ele já tinha se reunido
a gente volta um pouquinho lá no capítulo 24, Jesus está reunido com os seus discípulos e eles perguntam o que era tudo aquilo que Jesus estava prevendo, que o final dos tempos. Então, Jesus explica para eles que, através, né, das parábolas, principalmente essa parábola que nós estamos vendo hoje, se a gente for ler, dá a impressão que é uma coisa assim, muito pesada. Por isso que eles falam que é o profético, porque Jesus está prevendo que algum acontecimento iria acontecer. Aí, o escatológico também, que muitas vezes é usado para isso. O que Jesus estava fazendo? Já sabia, né, das coisas que tinham acontecido e iriam acontecer com ele, então ele precisava ser mais incisivo com relação a isso, para preparar mesmo os seus apóstolos com aquilo que viria a acontecer. Ele já, nessa mesma época, Jesus já se reporta à destruição do Templo de Jerusalém, que isso só vai acontecer mais para frente, lá já no século 70. Né? Então, todas as vezes que Jesus chama atenção rigidamente, quando Jesus se reporta a algum acontecimento futuro, então o evangelista está fazendo um discurso profético, né? Então, um escatológico. Mas Jesus, ele queria, assim, no capítulo 25, quando ele fala da parábola das virgens, ele está querendo preparar os seus discípulos para aquilo que iria acontecer. Né? Mais ou menos isso. Okay. Você sabe que tem uma passagem ali no livro de Emmanuel, do Caminho, Verdade e Vida, que ele diz assim, né? Referindo-se a instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, então aconselhou o mestre que estivesse na Judéia para procurar os montes, tal, que era o discurso que Jesus narrou referente a uma transição e ao futuro do planeta. Então, Emmanuel fala muito dessa transição planetária nesse livro. Não sei se você deve ter lido, vocês. Né? Então, eu acho que, trazendo assim para a nossa linguagem, é a chegada desse mundo, né, da regeneração, que é o casamento, que é um mundo de paz mesmo. Né? Acho que onde o evangelho vai ser pregado em todas as nações, e, enfim, eu acho que isso vem muito dentro dessa parábola, gente. Eu acho que o termo mais adequado nessa situação, pelo menos para mim, não seria casamento, seria união. Também. Que, na verdade, o casamento é uma união, né? O casamento faz isso mesmo. Mas é uma boa palavra, inclusive, para a gente usar, viu, Maria Augusta? Tem todo sentido. Mais uma vez, Rita, é união mesmo, porque no Antigo Testamento eles falam como sendo as virgens, como sendo Jerusalém. Então, o casamento para eles já não era um fato muito conhecido. Como união. Então, é união, a gente pode também interpretar como uma união da humanidade, né? Então, a gente vai saber que quem é o noivo, quem é a noiva, né? E quem são essas virgens. Haroldo Dutra tem umas passagens bastante interessantes com relação a isso também. Ele é demais, né, o Haroldo? Então, eu acho que é uma mensagem assim muito, essa passagem das 10 virgens, né? Ele fala muito dessa questão da luz própria, né, gente? Que essa, o que é ter essa luz própria, né? A gente amar, a gente ter valores morais bem definidos, né? Nas situações difíceis, né? Quando faltar o óleo, a gente precisa saber o que fazer. Que a gente também não pode só depender das pessoas para tomar as decisões. A gente precisa ter a luz própria. Que talvez até a pessoa que você busca às vezes não tem muito para te oferecer, né? Então, eu acho que essa luz própria das lâmpadas acesas é o que a gente precisa estimular em todos nós, né? Quando elas falam que elas saíram para comprar o óleo, aí veio o noivo e a porta foi fechada. Aí a gente tem que se perguntar,
Será que quando a humanidade sentir necessidade dessa autoiluminação, né, de comprar o óleo, pode ser tarde. A porta pode estar fechada, né? O joio já foi separado do trigo, né? Então, eu acho que essa passagem nos traz muito essa reflexão, não é verdade? Porque as virgens tolas, na verdade, elas têm toda a tentativa de espiritualizar-se, mas elas apenas deixaram de fazer o mal, né? Agora, já as prudentes, além de espiritualizar-se, elas aprenderam a amar. Então, por isso também dessa distinção das tolas com as prudentes. Acho que a partir do momento, né, que essa nova fase, esse ciclo crescente, a gente precisa estar muito vigilante, muito mais confiante. No nosso momento hoje a gente percebe isso, né, de muito trabalho, ter uma proatividade na parte da caridade, da espiritualidade. Acho que é muito essa missão que a gente tem com esse mundo da regeneração, que tudo isso que a gente está passando. Tem mais alguma coisa que vocês acham importante a gente citar na parábola que a gente não conversou, ou algum outro pensamento, alguma outra visão que alguém tem para compartilhar com a gente? É sempre muito bem-vindo, né, gente? Olha, eu Zibéria. Vamos, Maria Augusta, me ajuda aí. Olha, eu tenho um livro de cabeceira há muitos anos, chama-se O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. E em algum momento ele comenta, o André Sponsville, que é o autor, que não seriam 10 virgens, seriam pelo menos 20. Então, quais seriam esses combustíveis que cada uma dessas virgens representaria? Ou seja, elas teriam que desenvolver em si isso. Então, ele cita a polidez, a fidelidade, a prudência, a temperança, a coragem, a justiça, a generosidade, a compaixão, a misericórdia, a gratidão, a humildade, a simplicidade, a tolerância, a pureza, a doçura, a boa-fé, o humor e o amor. Então, essas seriam as virtudes necessárias para você adquirir luz. Eu acho esse livro, olha, eu aconselho para todo mundo. Depois coloca aí no chat para a gente. Eu vou tirar uma foto e vou pôr. Vale a pena. Vera, quer falar alguma coisa para a gente dessa parábola, Vera? Você também é tão estudiosa. Você está no mudo, Vera. Só abrir o microfone, Vera. Eu tenho leitura labial. Então, eu queria falar um pouco sobre a fé, né? Então, anotei aqui, ó. Sabedoria e santidade que vem a verdadeira fé e a consequente prática das boas obras, né? A instrução, o cultivo do espírito, do exercício da inteligência e da razão para a obtenção do conhecimento supremo que nos guindará à eterna felicidade. O mandamento não é só o amor, é também a instrução, instruí-vos, né? Então fala muito sobre a fé, né? A fé. É isso. Que gostoso, né, gente? A gente tem essa interessante falar sobre isso e sobre o exercício, né, de tudo que a gente aprende, né? Não é? Sim. Então, senão não tem sentido, né? É como as tolas. Você, sem praticar, perde toda, né? Não tem teor. Então, isso também me pegou muito mesmo. Eduardo, você está aí quietinho, não quer falar nada, contribuir com a gente? A Cris já falou. E aí, pessoal? Senão a gente vai caminhando para a próxima etapa. O Edu acho que nem está aí mais, né, Paulo? Não estou vendo. Ele está com a câmera fechada, não sei se ele está na sala, talvez ele tenha saído. Bom, claro que se a gente ficar
olhando e lendo várias vezes essa parábola, a cada dia que passa, você volta e relê uma outra que a gente já estudou, é mais conteúdo que a gente traz, né? Eu acho que isso é muito bom. E não é só ter o conhecimento, é como vocês todos disseram, a questão da gente procurar ter essa lista aí que a Maria Augusta falou, a gente exercitar toda essa humildade, essa bondade, o amor, porque é isso, né? Eu acho que é nossa missão, né, gente? A gente está tendo essa oportunidade de praticar tudo isso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Bom, se ninguém for colocar mais nada a respeito da parábola, a gente pode seguir com as vibrações. E é a Dani quem vai fazer as vibrações para a gente, Dani. Vamos lá então, fechando os nossos olhos, sentando numa posição cômoda e tranquila. E assim então, enxergamos o nosso coração brilhante, radiante de boas energias e bons fluidos. Desta maneira, então, imaginamos todos nós agora, pouco a pouco, dando as mãos em volta do nosso lindo planeta Terra, cercando, rodeando. Podemos nos aproximar dele, abraçá-lo e assim, do nosso coração, projetamos essa bela luz que segue viajando dentro dele, alcançando toda a fauna, toda a flora, cada pedacinho dele, chegando próximo a todas as pessoas que estão transitando de uma maneira ou de outra pelas ruas. Essa mesma luz alcança agora os moradores de rua, trazendo a eles suprimentos físicos e espirituais, força, coragem, mãos estendidas. Seguimos adiante com essa luz que chega agora aos asilos, aos orfanatos, às casas de recuperação de adictos ou de pessoas com desequilíbrios mentais, levando força, coragem e esperança. Essa mesma luz que agora viaja, chegando nos presídios, deixando lá entendimento, vontade de melhorar, resiliência. E para os trabalhadores e policiais, levando força, discernimento em suas atitudes e muito amor para com o próximo. Essa luz, cada vez mais forte, caminha agora até os hospitais, derramando em todos os doentes, em especial os que estão sofrendo pela Covid, derramando luz, bênçãos e a medicação necessária para o equilíbrio, para que possam enfrentar este momento. E aos seus acompanhantes, a mão de Jesus em seu ombro, dando a certeza de que não estão sozinhos. Que essa luz também invada a administração dos hospitais, a parte onde há as pessoas da limpeza, da vigilância, também os médicos, para que todos tenham sabedoria, caridade e muita serenidade em suas decisões. Essa luz forte e brilhante chega agora a todos os lares e que nesses lares nunca falte o pão na mesa, a certeza
de que devemos sempre estar unidos para o nosso crescimento, que haja sempre paciência e a palavra de Jesus, que essa luz possa agora retornar aos nossos lares e então iluminar cada cômodo, trazendo a presença do Mestre Jesus para perto de nós, para que tenhamos força e coragem diante de nossos desafios. Pedimos agora para que possamos vibrar por nós e que essa chuva de bênçãos possa também nos atingir. E seguimos então com o nosso relaxamento. Que assim seja. Abre o microfone, Cris. Permanecendo tranquilos, vamos continuar com os olhos fechados, respirar profunda e calmamente, relaxando agora nosso corpo físico. Vamos soltando os músculos do rosto, do pescoço, relaxando ombros, soltando os braços, as mãos, sentindo nossa coluna leve, relaxada. Vamos soltar os músculos do abdômen, do tórax, relaxando os quadris, as pernas e os pés. Continuando a respirar, vamos agora nos transportar a um lindo jardim de girassóis, em meio à natureza, um lindo entardecer, o sol caindo, o céu alaranjado, uma leve brisa morna batendo em nosso rosto, a tranquilidade nos invadindo, um bem-estar imenso nos envolvendo, a presença de Deus na natureza, nos agraciando com o canto dos pássaros, se retirando para a noite, caminhando em meio a esse jardim. Sentimos o perfume da natureza, inconfundível, um cheirinho de terra, de alegria, de vida. Continuamos a respirar, nos acalmar e caminhando um pouco mais, nos encontramos com nosso Mestre Jesus, nos aguardando, nos envolvendo em sua luz, em sua paz, em seu amor, aumentando nossa fé, fortalecendo nossa esperança, nos dando certezas e desfazendo das nossas dúvidas, nos trazendo alegria, levando embora nossas preocupações e aflições, nos enchendo do seu amor. Nos sentimos leves, amados, relaxados. E neste momento, vamos entrar em contato com os nossos amigos da espiritualidade superior que acompanham essa nossa reunião. Vamos nos predispor a receber o passe com tranquilidade, com calma, abrindo nossa mente e nosso coração para recebermos as melhores energias que vão nos fortalecer ainda mais
nos envolvendo em luz, tranquilidade, saúde física, mental, espiritual. E vamos então receber o nosso passe. Muita luz. Graças a Deus e a Jesus, e tenhamos um final de noite espetacular. Leise. E assim, com muita gratidão em nossos corações, encerramos a nossa reunião dessa noite abençoada. Que tenhamos todos uma noite de sono reparador e que possamos, com todos esses conhecimentos adquiridos hoje, praticar o Evangelho em nossa vida. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos da espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite. Pessoal, muito obrigada. Muito gostoso esse nosso encontro. Acho que essa é uma oportunidade de ouro que nós estamos tendo, viu? Muito agradecida a todos vocês por compartilharem comigo esse momento, viu? Obrigada mesmo. Obrigada. Beijo. Boa noite. Obrigada, Rita. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Bom final de semana. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa, né, Rita? Eu que agradeço, gente. Linda e boa. Eu que fico muito grata, viu? Muito obrigada, boa noite. Boa noite, Bom final- Ciara. Tudo de bom. Boa noite. Saudade. Eu também, querida. A gente vai se Final de ver. semana. Tá bom, boa noite. Obrigada pela oportunidade. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.